Bem, o tema proposto para a mensagem de hoje é preciso saber viver. É preciso saber viver. Eu sei que quando eu falo esse tema, você se lembra logo de uma música, não é? É preciso saber viver. Roberto Carlos, Titãs gravaram. E essa música tem uma letra muito interessante, eu quero ler. Não vou me aventurar em cantar aqui não, mas ler para você. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Durante esse tempo de coronavírus, nós estamos vivendo em meio a uma esfera de morte. A expectativa da morte está cercando a gente. Mas eu comecei a pensar que a questão principal não é a morte, mas a questão principal é a vida, saber viver. Você sabe viver? A sabedoria popular diz que viver é uma arte. Uma arte a ser aprendida. E a melhor forma de se aprender a viver é procurando nas pessoas que já viveram mais. Todos precisam encontrar um motivo para viver. A música diz, escolher bem o mal. A vida ela é feita de momentos bons, momentos alegres, momentos difíceis. A vida é feita nessa dinâmica, onde algo que parece belo, como uma flor, como uma rosa, de repente, na hora que você vai pegar, você toca num espinho e se machuca. Ou seja, tudo isso faz parte da vida. Mas nós precisamos aprender a viver. E aonde está a sua razão para viver? Da onde você tem motivos para viver? Qual é a sua motivação? Qual é a sua razão? E o texto que nós vamos ler, Colossenses capítulo 1, versos de 3 a 8, o apóstolo Paulo, nessa conversa, nessa carta à igreja de Colossos, ele vai apresentar, nesse trecho que nós vamos ler, a verdadeira razão para viver. Eu quero que você, então, me acompanhe a leitura desse texto. Eu leio dessa vez na Nova Versão Transformadora, mas você pode ler aí na versão que mais gosta, Acompanhe comigo. Sempre oramos por vocês. Damos graças a Deus, o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Vocês têm nessa expectativa, desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. E ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Até aí, que o Senhor assim abençoe a leitura dessa palavra.
Observe a leitura do texto que a razão para viver, ela vai além desse mundo material. A razão para viver não pode estar presa apenas naquilo que você pode comprar, que você pode tocar. A razão para viver precisa ir além disso. E é sobre isso que o apóstolo está falando aqui. A nossa vida é feita de relacionamentos. Se existe algo precioso que nós temos, é a oportunidade de nos relacionarmos. É por isso que toda essa experiência que nós estamos vivendo na pandemia, ela tem nos feito tanto mal, porque ela está nos privando de relacionamentos. Ela está nos privando daquilo que nós amamos fazer, que é estar com os outros. Mas quando olhamos para esse texto e começamos a pensar em razão para viver, logo de cara, o primeiro aspecto que o apóstolo fala e que me traz atenção é esse relacionamento, mas não um relacionamento entre nós, pessoas, mas o relacionamento com Deus. Perceba que o apóstolo vai falar de intercessão. Uma atitude que move a vida é a oração. Orar, e mais do que orar, interceder, que é orar na direção dos outros, é sem dúvida um grande motivo para viver. Por isso eu quero dizer para você que o motivo nobre é esse: crer no poder da intercessão. Creia no poder da intercessão. Veja o que o apóstolo diz no verso número 3. Sempre oramos por vocês e damos graças a Deus o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que ele sempre orava pela igreja de Colossos. Perceba o seguinte, Paulo não conhecia aqueles irmãos. Aquela igreja não foi fundada por ele, nós falamos sobre isso na semana passada. Então, quando ele está enviando essa carta, e ele está dizendo, olha, eu orava por vocês, eu oro por vocês o tempo todo, ele está estabelecendo uma aproximação daqueles irmãos, no seu relacionamento com eles, mas essa aproximação é feita através do relacionamento com Deus. Perceba que ele nunca tinha visto aquelas pessoas, ele não conhecia o rosto daquelas pessoas, ele nunca tinha mandado um WhatsApp para elas, não tinha uma chamada de vídeo para conhecer a igreja, nada disso. Mas ele tocava o coração daquelas pessoas quando ele falava com Deus, e Deus assim cuidava daquelas pessoas, e o coração de Paulo era confortado porque ele tinha certeza de que aqueles irmãos eram cuidados porque ele orava e clamava a Deus. Por isso, eles eram fortalecidos. Quando a gente intercede, nós geramos vida. Interceder é vida para vida através da ação do Espírito Santo de Deus. Por isso que interceder é um motivo para viver. Enquanto o meu pai estava internado, graças a Deus ele está em casa, né? Várias pessoas oraram e me falavam que estavam orando. Hoje a gente fez uma chamada de vídeo, eu, ele, meu avô, né? 3 gerações ali presentes, 3 gerações de pais, eu com 44, meu pai com 73, meu avô com 102 anos, usando a tecnologia para estar próximo nesse tempo, quando hoje era o dia em que o almoço certo era na casa do meu avô com a família. Mas enquanto meu pai estava hospitalizado, os irmãos estavam orando. E os irmãos que falavam comigo que estavam orando, me fortaleciam e fortaleciam meu pai. Ou seja, a intercessão gera vida na vida. A irmã Renata Palmares, né, hoje pela manhã, contou um pouquinho daquilo que ela viveu no hospital, da experiência que ela teve com o Senhor lá, da certeza de que enquanto ela estava lá hospitalizada, né, é sempre um momento de tensão, ainda mais em meio a toda essa situação de coronavírus, mas ela se sentia sustentada, porque o Senhor falou ao coração dela, olha, eles estão orando por você. Queridos, eu quero dizer para você que um grande motivo para viver é interceder.
E nós estamos precisando de pessoas assim. Daquelas senhorinhas da igreja, né? Que a gente falava assim, coluna de oração da igreja. Por que será que vivia tanto? Por que será que vive tanto? Pessoas que oram, que estabelecem comunhão profunda com Deus. Pessoas que não olham só para si. Normalmente pessoas que andam com roupas simples, têm uma vida simples. E você olha assim, e quem olha dá a impressão de que aquela pessoa não é nada, não tem nada, mas não conhece o coração, e Deus conhece o coração dela, e Deus sabe o valor que aquela pessoa tem, porque quando aquela pessoa ora, quando aquela pessoa dobra o joelho em casa, quando ela fala de cada nome das pessoas da sua família, quando ela se lembra da lista de oração das pessoas que estão enfermas da igreja, quando ela começa a interceder, há um mover no mundo espiritual, e isso gera vida. Então você quer viver muito? Seja um intercessor. Aprenda a orar. Famílias que oram. Você tem orado com a sua esposa, com o seu esposo. Vocês têm encontrado esse tempo em casa, em família, para orar, para se lembrar dos pedidos dos outros. Nós estamos em 40 dias de oração, porque nós entendemos o poder da oração. Irmãos, nós vivemos numa sociedade que olha muito para si mesmo. O tempo todo está pensando na sua própria necessidade, no seu próprio umbigo, no seu próprio problema, naquilo que está faltando, naquilo que tem que fazer. Quando a gente começa a se conectar a Deus em oração, sabe o que acontece? A gente tira o foco de nós mesmos. E aí a gente começa a fazer aquilo que é obra de Deus. E aí eu tenho um grande amigo, o pastor Felipe Rangel, que sempre fala isso, né? Cuida das coisas de Deus, que Ele cuida das suas. Faz as coisas de Deus, que Ele faz as suas. Quanto tempo você tem se dedicado? Quer uma razão para viver? Seja um intercessor. Intimidade. Paulo orava. Por que a gente tem tanta dificuldade de orar? Porque a gente acha que orar não é agir. A gente acha que enquanto a gente está orando, a gente está perdendo tempo. Mas o apóstolo Paulo, grande evangelista, sabia que enquanto ele estava evangelizando, cuidando, trabalhando, alcançando vidas, ele precisava ter tempo para interceder, porque o evangelho estava indo para além daquelas pessoas que ele conseguia alcançar. Outros estavam sendo alcançados lá em Colossos, e ele precisava sustentar os que estavam aqui e sustentar os que estavam lá em oração. Então ele intercedia, e ele escreve isso. Esta é razão para viver. Seja um intercessor. Seja um intercessor. Mas não para por aí, quero dar mais uma razão para viver. Razão para viver é ter esperança da vida em Cristo. Esperança de vida na rocha que é Cristo. Esse é o tema central do livro de Colossenses. Esse é o tema central da carta. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, pois, no verso 4, pois temos ouvido falar da sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Perceba que eles tinham fé em Jesus, eles tinham amor, e a fé e o amor tinha sido plantada no coração deles por Epáfras. É o que diz os versos 7 e 8. Epáfras havia discipulado aqueles irmãos, Epáfras havia conduzido aqueles irmãos a viverem essa experiência de fé em amor, a estarem firmados em Cristo. Cristo era a fonte deles, Cristo precisa ser a sua fonte. É sobre isso que o texto vai nos falar. E o apóstolo Paulo então pode falar daquilo que ele ouviu, de alguém que viu acontecer na vida daqueles irmãos. Perceba que o movimento da igreja do primeiro século, esse movimento de avançar da igreja, é um movimento que mostra uma igreja que não está olhando para si mesma. Ela olha o tempo todo para a cruz. É uma igreja que tem uma memória muito recente de tudo aquilo que o Espírito Santo está fazendo, está vivendo, e eles estão avançando, olhando para a cruz e aumentando a sua fé e o amor. Presta bem atenção. Fé e amor. Fé e amor enraizados em Cristo. A esperança colocada em Cristo
vai para além daquele tempo presente. Aqueles irmãos eram transformados pelo poder no reino de Deus. E quando nós somos transformados por Deus, nós vivemos para além desse tempo aqui. Porque a experiência com Deus nos faz transcender. Nós vamos ver daqui a pouco, né? Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, você passa a viver uma vida que está além dessa experiência de vida aqui. E o que nós temos visto são pessoas que são servos de Deus, que declaram viver uma experiência com Deus, mas estão agarradas a essa terra. E quando eu falo em estar agarrado a essa terra, eu não estou falando que você deve ter o foco da sua vida no além, no céu, não. Porque se fosse assim, Deus já tinha te levado para lá, não é isso. São os valores, são os desejos, são os sonhos, são as razões, as expectativas que nós temos para viver. Perceba aqui, no verso número 5, nos diz que a razão vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Perceba que o testemunho de Paulo é de algo que ele ouviu falar a respeito de um grupo de irmãos, de uma igreja que ele não conheceu, mas era uma igreja firmada na rocha que é Cristo. E o viver, o desejar, o sonhar, as expectativas, a razão da existência daquela igreja não estava apenas naquilo que ela poderia fazer aqui, mas havia uma fonte de esperança que estava no céu, e essa fonte de esperança gerava no seu coração fé e amor que se transformava em algo real neste mundo, nesta realidade. Percebe? É disso que nós estamos falando. É dessa realidade que nós estamos falando. Acontece que nós vivemos um tempo em que muitos se declaram cristãos, mas a vida está muito presa. Se declara cristão, mas é abalado por conta de qualquer coisinha. Se declara cristão, confia no Senhor, está firme na rocha, tem fé em Jesus, mas perde o emprego e entra em desespero. Como assim? Alguma coisa está errada. Precisamos retornar para a fonte que Jesus é, de esperança. Ele é a fonte. Pessoas que conhecem a Jesus, que dizem que são servos do Senhor Jesus, mas ficam num estado de não conseguir levantar de uma cama, adoecidos, sem vontade de viver, sem vontade de sair de casa, sem vontade de voltar às atividades, preso em sofrimento. Onde está a sua fonte de esperança? Qual é a sua motivação? Qual é a razão que você tem? Percebe? Se estão tirando de você coisas, e o que estão tirando de você está destruindo você, talvez você esteja firmado nessas coisas. Seu emprego, seu filho, seus pais, sua casa, o templo. Será que ao tirar essas coisas de você, a sua fé está sendo abalada? Então ela não está firmada em Cristo. A igreja de Colossos sabia que Cristo é a fonte. E quando Cristo é a fonte, como diz o João 10:10, ele mesmo diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, vida plena. Se Cristo é a fonte, então você precisa exalar vida. Se Cristo é a fonte, então você amanhece com vontade de viver. Viver para Ele, para a glória dEle. Você não pode pensar, bom, então eu posso crer em Cristo e depois morrer. Porque se Ele é a fonte, eu não preciso estar preso a nada desse mundo. Então me leva, Senhor, me leva que é melhor. O céu vai ser muito melhor do que aqui. Amém? Não amém.
Essa é uma distorção do Evangelho. O Evangelho, a vida eterna, ela não aponta só para pós-morte. A vida eterna começa aqui. E existe uma grande razão pelo qual eu e você ainda estamos aqui, mesmo estando firmados em Cristo. Existe uma grande razão. E é sobre isso que Paulo vai falar nessa perícope, nesse trecho da palavra. E é sobre isso que eu quero finalizar essa mensagem trazendo para você a razão de viver. Como saber viver. E a verdadeira razão que o apóstolo apresenta pode ser resumida em uma palavra: multiplicar. Fé e amor devem ser multiplicados. Olha o que diz o verso número 6. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Preste atenção, eu vou ler essa parte final. Como ocorre entre vocês desde o dia que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. A verdadeira razão de viver, a verdadeira razão para viver, está em gerar vida pela multiplicação. Multiplicação está em tudo. Se você olha para a natureza, você vê multiplicação. As plantas vivem o ciclo de vida e dentro desse ciclo existe multiplicação. As células do seu corpo, os animais, nós multiplicamos as nossas ideias, temos essa capacidade. Tudo gira em torno de multiplicação. E multiplicar é viver. Hoje é dia dos pais, né? E quem tem filhos sabe como essa multiplicação traz razão para viver. A chegada do filho muda completamente o desejo, o sonho, a vontade daqueles que querem ser pais dedicados. Por quê? Porque aquele serzinho que é completamente dependente de você, ele precisa de tantas coisas que você começa a sonhar a vida a partir daquele bebê. Até que ele cresça, se torne um homem, se torne uma mulher e siga em frente. É claro que a gente tem que tomar muito cuidado para o filho não se tornar a razão de viver, né? Porque aí se o filho se torna a razão de viver, a pessoa pode sufocar o filho ou dedicar tanta vida ao filho, querer o filho tão perto de si, e aí o dia que o filho cresce, que o filho quer ir embora, a vida acaba. Ai meu Deus, agora meu filho foi, e agora a vida acabou. Casamentos que acabam depois que o filho sai, porque a vida ficou toda em torno daquela criança, aquele homenzarrão que cresceu, e aí fica ali super protegido. Nós não podemos viver essas distorções, mas certamente multiplicar a vida mostra para nós razão de existência. E é sobre isso que o apóstolo está falando. Mas mais do que multiplicar vida celular, mais do que multiplicar vida matéria, multiplicar vida espiritual. Preste atenção no que ele está dizendo no verso número 6, que o Evangelho ele está frutificando e crescendo no mundo todo. O apóstolo está mostrando para a igreja de Colossos que aquela experiência que eles estão vivendo ali, aquela experiência de alcançar outras vidas, de ver outras pessoas se aproximando do Evangelho, é algo que não está acontecendo só com eles, é algo que está acontecendo no mundo todo. Todas as pessoas que receberam a Cristo estão multiplicando isso e alcançando outros. E isso fortalece a igreja. Porque quando alguém tem a experiência de um encontro com o Cristo, ela não pode guardar aquilo para si mesma. Ela precisa multiplicar isso.
Estamos vendo aí, né, a expectativa da vacina para o coronavírus. E o que já está acontecendo? Algo que não acontecia antes, né? As vacinas estão sendo produzidas, mesmo ainda em fase de teste, e essa multiplicação de vacinas, e a expectativa de que, assim que fecharem todos os testes, a gente tenha vacina para todo mundo. Não importa o preço, o governo tem que dar o jeito para que as pessoas sejam vacinadas, para que a vida volte ao normal. Percebe como a multiplicação faz parte da vida? E essa vacina que é tão esperada, que vida ela realmente vai gerar? Vamos voltar à realidade, sem medo de coronavírus, e isso vai exterminar do nosso mundo a morte, vai exterminar do nosso mundo a enfermidade, vai exterminar da sua vida os problemas? Claro que não. Isso é só dos problemas que nós temos. Temos tantos, esse ano ainda tem eleição. Olha só, quanta coisa a gente tem para resolver. Mas a multiplicação está presente. E aí eu pergunto a você, dentro desse movimento, nós que conhecemos a Cristo e que temos sim uma vacina para o pecado, que é esse vírus mortal, não temos que multiplicá-lo? E era o que estava acontecendo ali. O testemunho de fé e amor daqueles irmãos era um movimento natural, porque testemunhar é um movimento natural quando a gente tem uma experiência com Cristo. Por isso, se você se diz um servo de Deus, um cristão, se você tem uma experiência com Jesus e não multiplica isso a outras pessoas, alguma coisa está errada. Certamente não é com o Evangelho, certamente não é com Cristo, não é com a mensagem que é vida. Algumas coisas estão erradas com você que não está fazendo aquilo que é natural, que é multiplicar. Vida na vida, testemunho gerando testemunho, fé gerando fé, amor gerando amor, de forma prática. Quando esse processo se interrompe na vida da igreja, gera apatia, a vida perde o sentido, a futilidade, ativismo, atividade por atividade, fazer por fazer. Deixamos de ser igreja de verdade. Porque a igreja de verdade está multiplicando vida na vida. Partindo já para o final dessa palavra, enquanto eu estava meditando nesse texto e pedindo a Deus direção, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração uma pergunta. E a pergunta foi a seguinte: Domingos, por que eu devo manter você vivo? Domingos, por que eu devo impedir que o coronavírus te pegue? Por quê? Mais bonito eu não sou. Melhor do que os outros eu não sou. Então por quê? O Senhor trouxe essa pergunta ao meu coração, porque parece que a dinâmica da vida, né, faz com que às vezes a gente olhe para si mesmo e ache que a gente, pô, que bom, eu não vou passar por isso, eu não vou pegar, tô tudo bem. Por quê? Qual é a razão? Qual é a razão da existência? E aí, pensando sobre isso, a minha oração foi a seguinte: Senhor, no fundo do meu coração eu sei que a minha missão ainda não está cumprida. É por isso que ainda não é o tempo. Quando eu olho à minha volta, pessoas que eu conheço, que eu tenho me relacionado, quantas delas ainda não viveram uma experiência com Cristo? Quando eu olho a igreja que o Senhor me deu para pastorear, quantos ainda não foram despertados para uma vida de oração, para uma vida de entrega e principalmente para a multiplicação de vida na vida de outros? Então eu penso, ainda não está no momento de eu ir ao encontro do Senhor, porque há muito a fazer. E eu quero me gastar fazendo. Sabe, a razão da nossa existência, a razão para viver, não pode estar
apenas em mim mesmo. Eu não posso ser o centro. Criar a minha filha não pode ser o centro. Dar uma vida razoável de conforto para minha família não pode ser o centro. O centro precisa estar em Cristo, no reino de Deus. Um reino pelo qual eu preciso estar disposto a viver e a morrer. Porque isso é saber viver. E a pergunta que eu faço é: qual é o motivo para Deus te manter vivo? Qual é o motivo? Qual a sua razão para viver? Eu sou professor e, como professor, não há nada melhor do que a experiência de ver alguém que aprende com você, tira uma nota 10, e você sabe que muito daquela nota é a capacidade da pessoa, mas parte daquela nota foi a sua participação na vida daquela pessoa. Mais do que uma nota 10, uma prova, quando você leva vida para alguém, vida que você recebeu de Cristo e que pode se tornar vida na vida daquela pessoa, não há alegria maior do que saber que você está multiplicando o bem mais precioso que recebeu. Isso é saber viver. Ver uma pessoa transformada, não por pensamento positivo, não porque os seus conceitos filosóficos foram ajustados, não. Ver uma pessoa transformada pela ação do Espírito de Deus e porque você foi um instrumento de vida naquela vida. Você não pode deixar de multiplicar. Talvez você esteja pensando assim: pastor, eu mal dou conta de mim na pandemia. Mal consigo cuidar das minhas coisas. Como é que eu ainda vou influenciar outras pessoas? Aquela igreja do primeiro século, era uma igreja que enfrentava dificuldades. Era uma igreja que crescia na clandestinidade. Era uma igreja que sofria perseguição. Era uma igreja que heresias cresciam no meio dela. E nem por isso eles deixaram de multiplicar. Então pare de dar desculpas e ponha o seu foco em Cristo. Não fique acuado. Tenha uma vida de oração, mas não uma oração que o tempo todo pense em você. Seja um intercessor. Firme-se em Cristo. Cumpra com dedicação o ministério que Ele está propondo para você. E multiplique, porque isto é razão para viver. Isto é saber viver. Tudo começa em Cristo. Tudo começa na fonte. Você precisa estar firmado nele. Precisa acordar, despertar, avançar, se arriscar, multiplicar. É preciso saber viver.